Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui hoje mais uma vez para meditarmos as leituras do segundo domingo de Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. A primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35. A segunda leitura está na primeira carta de São João, capítulo 5, versículos de 1 a 6, e o Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 31, ao qual nós vamos ouvir agora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou-se, pôs no meio deles e disse: Paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, esse Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele se passa no dia da ressurreição, é tarde de domingo ainda. Os discípulos, aqui nós temos várias histórias para contar aqui no meio deste Evangelho. Primeiro ponto, vários pontos, né? Primeira coisa, o medo dos discípulos. O medo daqueles que deveriam assumir o discipulado que Jesus havia deixado. Estão trancados em casa por medo dos judeus. As portas fechadas, aí vem o segundo ponto, Jesus entra. Aí mostra que para Jesus não tem barreiras, né? Para Jesus não há nenhum tipo de barreira nesta nova etapa de sua caminhada. Jesus entra, deseja paz e sopra sobre eles. Para João, aqui
é considerado, João considera este sopro de Jesus o Pentecostes. Ele retoma Gênesis, quando Deus deu a vida ao homem com um sopro. Então, João coloca que este sopro é o Pentecostes, porque com esse sopro ele dá uma nova vida aos discípulos. E diz, né, aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, a quem o retiverdes serão retidos. O que é esse pecado que ele se refere? É a não adesão ao projeto de Jesus. Portanto, para João, aqui é o nascimento da igreja. A igreja nasce aqui com este sopro de Jesus sobre os seus discípulos. É o Pentecostes. O Pentecostes para João é aqui. Nesse exato momento é aqui que nasce a igreja. A liturgia segue dizendo então que Tomé não estava com eles. Os discípulos muito alegres, contentes por terem visto o Mestre. Quando Tomé chega, eles vão partilhar esta visita que receberam. Só que Tomé não acredita. Mostra a incredulidade que hoje ainda muitos não creem em Jesus. Tomé diz que só vai acreditar se colocar as mãos nos machucados, nas feridas de Jesus, se colocar sua mão do lado da mão de Jesus. Passado mais outros 8 dias, Jesus novamente, as portas estão fechadas e Jesus entra, mostrando mais uma vez que não há barreiras, né? Jesus entra e já se dirige diretamente a Tomé. Tomé, está aqui as minhas mãos, toca as minhas feridas, põe tua mão do lado da minha. Mas não seja incrédulo, mas seja fiel. Seja fiel. Aí Tomé já cai aos pés de Jesus, meu Senhor e meu Deus. Jesus diz, está dizendo isso agora porque me vistes. Felizes aqueles que creram sem ter visto. Nós que comungamos Jesus na Eucaristia, nós não vimos Jesus, nós não convivemos com Jesus, mas nós acreditamos que Jesus está naquele pedacinho de pão. Nós acreditamos que Jesus está na Santa Eucaristia. Então felizes somos nós que acreditamos que ali está Jesus. Tomé precisou tocar Jesus, precisou tocar nas feridas para acreditar que ali era Jesus. Mas quantos e quantos Tomés ainda existem hoje em dia no meio de nós que não acreditam em Deus, que são incrédulos. E aí é a nossa missão de falar de Jesus, de falar de Deus, de mostrar que realmente Deus existe, que Jesus existe, que Jesus nos ama, que Jesus é e está sempre por nós, que Jesus nos ama. E é o que vai dizer justamente a segunda leitura. Ela começa dizendo assim: todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Ou seja, se nós nascemos de Deus, nós cremos em Deus, nós amamos todos aqueles que nasceram de Deus. E é isso que nós temos que dar testemunho na nossa vida e na nossa caminhada. É disso que nós temos que dar testemunho. Continua a leitura dizendo: podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos.
Ou seja, se guardarmos os mandamentos de Deus, é a prova de que nós amamos os filhos de Deus. Para esses Tomés que ainda existem hoje, é disso que nós temos que dar testemunho. Que ele também, mesmo não acreditando, ele veio de Deus. Mesmo ele não crendo, ele veio de Deus e Deus o ama. E mesmo ele não querendo, Deus o ama. E nós que cremos, temos que dar esse testemunho forte de Deus, esse testemunho forte de Jesus Cristo, esse testemunho forte daquele que veio e morreu na cruz por nós todos, até por esses que não o amam. Vem nos deixar isso para darmos esse testemunho na segunda leitura. E na primeira leitura tirada dos Atos dos Apóstolos, ela começa dizendo assim: a multidão dos fiéis era uma só, era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Olha isso. Tudo era posto em comum. Essa primeira leitura, ela vai dar o verdadeiro sentido de comunidade. O que um tinha, vendia e era colocado aos pés dos apóstolos. O que o outro tinha era vendido e colocado aos pés dos apóstolos. E os apóstolos faziam uma partilha igualmente para todos. Assim não havia gente passando fome, não havia necessitados, porque tudo na comunidade era dividido em partes iguais. E a gente olha no nosso país hoje, quantas pessoas passam fome, quantas pessoas morrendo de fome e quantos ricos tem nesse país que poderiam estar fazendo as mesmas coisas. Você na sua casa, quantas pessoas por dia batem na sua porta pedindo um prato de comida, pedindo alguma coisa para comer? No nosso país a desigualdade é assim. Os pobres são cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. O modelo de comunidade que os apóstolos fundaram não combina com as comunidades dos dias de hoje. Tudo lá era posto em comum e depois era distribuído conforme a necessidade de cada um, ou seja, ninguém tinha mais do que o outro, ninguém ostentava mais do que o outro. Hoje aqui no nosso país ainda tem gente que morre de fome. Não dá para aceitar isso e não doer no coração. Saber que tem brasileiros passando fome, que vivem abaixo da linha da pobreza, que vivem com menos de R$100 por mês. Não dá para acreditar. E nós, enquanto cristãos, não podemos ficar parados, irmãos. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar sentados e vendo isso acontecer aqui debaixo dos nossos olhos. Nós precisamos fazer alguma coisa. A primeira leitura, ela tem que mexer com o nosso coração, ela tem que mexer com a nossa vida, com a nossa caminhada, fazer com que nós pensemos como que pode um país como o Brasil, em que você planta, tudo que você planta nasce, e tem gente ainda morrendo de fome. A primeira leitura, ela tem que mexer com a nossa vida. Nós não podemos ler esse exemplo que os Atos dos Apóstolos nos dá e olhar para o vizinho, olhar para o amigo, olhar para aquele que está caído na rua passando fome e falar: o problema não é meu, é do governo. É do governo também, mas esse governo não faz nada. Ele está deixando os pobres cada vez mais pobres. Então vamos fazer a nossa parte. Aquilo que é nosso dever, aquilo que é nossa obrigação,
de ajudar o outro, ajudar o irmão, vamos tentar fazer também. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos levam a confiar, acreditar que Jesus ressuscitou, crer cada vez mais nesse Jesus que morreu e ressuscitou para nos salvar, que Ele está junto de nós todo o tempo de nossa vida e nós devemos abrir o nosso coração para que Ele entre e assim faça morada dentro de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.